Olá, aqui é a Isis Grazielli, uma das psicólogas e orientadoras profissionais do Instituto VI, e eu quero começar o episódio de hoje lendo para você uma mensagem que nós recebemos de uma orientadora profissional da nossa rede, que representa muitas mensagens semelhantes que já recebemos sobre esse tópico. Veja só. Oi, Isis, tudo bem? Uma dúvida. Tenho duas pessoas interessadas em orientação profissional. Elas me perguntaram via WhatsApp como funciona. O que seria mais indicado? Já passar os valores pelo WhatsApp ou esperar a triagem presencial e ele passar as informações? No caso dessa orientadora, ela faz atendimentos de orientação profissional presenciais, mas a gente pode considerar também que ela estivesse perguntando sobre uma triagem online. Então, faz sentido passar um valor de uma orientação profissional por mensagem, seja via Instagram, seja via WhatsApp, ou faz mais sentido fazer isso após uma primeira conversa? E para essa nossa reflexão de hoje, eu vou trazer uma diferenciação que talvez você já tenha ouvido especialistas de vendas falarem a respeito, que é a diferença entre preço e valor. É claro que muitas vezes o cliente chega te perguntando qual é o valor do seu trabalho, mas não é isso que ele quer saber qual é o preço, quanto é que ele vai ter que pagar por isso, quanto é que ele vai ter que desembolsar por esse serviço. Quando o cliente te pergunta o seu valor, ele não está querendo saber os detalhes dos benefícios, das transformações que você vai trazer para a vida dele. E é isso que valor significa. Então aqui a gente precisa fazer essa diferenciação entre preço e valor para saber que quando alguém pergunta quanto é que custa o seu serviço, essa pessoa está em busca de saber o preço do seu trabalho. Mas o que você precisa mostrar para ela é efetivamente o valor, a transformação que você causa na vida dela. Então a gente já começa a ter uma perspectiva interessante nessa conversa, que é a seguinte: o cliente chega interessado no preço, mas ele tem que sair interessado no valor. Ele tem que sair interessado nos benefícios que ele vai colher do seu trabalho. Só que essa mudança de chave, essa mudança de perspectiva, de começar a enxergar a orientação profissional não pelo preço, e sim pelo valor, não é uma mudança que o cliente consegue fazer sozinho. Ele não consegue virar essa chave sozinho. Ele precisa da sua intervenção para isso. E é por isso que é tão recomendado em contextos de venda que nós sempre tenhamos uma primeira conversa ou um primeiro momento que nos dê a oportunidade de explicar para aquela pessoa qual é o valor do nosso trabalho, qual é a transformação que a gente vende, quais são os benefícios que ela vai colher dessa relação. Quando você apenas envia o preço do seu trabalho, você muitas vezes perde a oportunidade de fazer essa virada de chave. E aí, para esse cliente tomar a decisão se ele realmente quer te contratar ou contratar uma outra pessoa, ele vai se basear apenas nesse número, apenas nesse preço, e não no valor que ele pode colher da relação com você especificamente. Eu também gosto de pensar que a pessoa que está focada no preço, o cliente que está focado no preço para tomar a decisão dele se ele contrata ou não um serviço, ele está fazendo uma análise para entender como é que o seu trabalho impacta a vida dele hoje. Quanto é que o seu trabalho vai tirar do bolso dele? Quanto é que o seu trabalho vai tirar de tempo da agenda atual dele? Já o cliente que avalia se contrata um serviço ou não, pensando no valor, esse cliente está analisando como o seu trabalho impacta a vida futura dele. E isso é muito poderoso. E nós já ouvimos muitos orientadores dizendo: ah, mas eu não quero gastar tempo fazendo triagens, quero gastar meu tempo fazendo primeiras conversas, tendo que explicar para as pessoas quais são os benefícios desse trabalho. Não quero perder tempo com isso. Bom, aí eu preciso te dizer que você escolheu uma área de trabalho que as pessoas ainda não conhecem, que as pessoas ainda não sabem como funciona, que as pessoas ainda não têm dimensão de qual é a repercussão que esse trabalho vai trazer na vida delas. Então, você vai ter que passar por esse processo, não tem muita saída para isso. Você vai ter que incluir essa tarefa como mais uma das atividades profissionais necessárias do seu trabalho, para que o seu trabalho possa ser realizado. E tudo bem, isso pode ser feito em uma conversa de 10 minutos, de 15 minutos, de 50 minutos ou de 1 hora.
O importante é que você tenha a oportunidade, tenha um espaço apropriado para fazer com que o cliente mude de perspectiva e perceba que na sua proposta o valor é muito mais importante do que o preço. O formato ideal que nós construímos aqui no Instituto VI, que tem funcionado bem para a gente, é fazer triagens gratuitas de 40 minutos até 1 hora. E a gente aproveita esse momento para se aprofundar muito na necessidade particular daquele indivíduo, para entender a trajetória dele, as necessidades dele, os desejos que ele nos conta e os desejos que ele não está nos contando. Com base nisso, a gente consegue fazer uma psicoeducação adequada durante essa conversa para que o cliente perceba que nós não vamos ajudá-lo apenas a tomar uma decisão profissional nesse momento da vida. A gente vai ensiná-lo a se movimentar bem no mercado de trabalho e a construir uma carreira da qual ele se orgulhe. E voltando ainda naquela análise de impacto no presente e impacto no futuro que o seu possível cliente está analisando, eu acho que ajuda a gente a pensar que talvez oferecer 12 sessões de atendimento por R$ 2.000 soe caro aos ouvidos desse cliente. Mas quando a gente oferece por R$ 2.000 a construção de uma carreira com sentido, a construção de uma trajetória da qual ele se orgulhe, aí a história é diferente. Nas nossas triagens aqui no Instituto VI, nós fazemos questão de servir bastante a pessoa. Nós entregamos tudo que nós podemos nessa primeira conversa para já trazer alívio, para já ajudar a pessoa a organizar os pensamentos e solucionar alguns desafios mais urgentes que ela esteja vivendo. Nós entregamos tantos conteúdos, tantas ferramentas, tantas formas de apoio após uma primeira conversa, que muitas pessoas conseguem resolver o seu desafio profissional de forma autônoma por si mesmas. Isso é excelente. Talvez aquela pessoa realmente não precisava passar por um processo de 2 a 3 meses sendo acompanhada por um profissional. Que bom que ela já está conseguindo dar seguimento na história profissional dela. Já outras pessoas percebem que nós somos especialistas, temos as estratégias certas e o cuidado adequado para sermos os acompanhantes dessa pessoa no processo de orientação profissional dela. E a partir disso, essas pessoas decidem fazer um investimento financeiro, mas um investimento também de energia e de confiança no processo. E para a gente finalizar, eu vou contar uma história recente que nós vivemos aqui no Instituto VI. Algumas semanas atrás, recebemos uma mensagem no direct do Instagram de uma mãe buscando orientação profissional para o seu filho. E a primeira pergunta que ela nos enviou é: quanto custa o processo? Quanto custa o processo de orientação profissional com vocês? Nós respondemos explicando que o Instituto VI tem inúmeras formas de ajudar alguém a escolher sua profissão. Existe o formato de atendimentos online com o psicólogo que vai fazer o atendimento semanalmente, mas nós temos inúmeras ferramentas, sendo a maioria delas gratuitas, que conseguem descomplicar a escolha profissional de alguém. E a mãe nos enviou uma mensagem dizendo: tá bom, não me interessa, eu quero saber quanto custa o processo de atendimento. Nesse momento, nós entendemos que ela fazia questão que o processo fosse no formato de atendimentos individuais. Nós propusemos a primeira conversa, explicamos que era uma conversa gratuita, fundamental para que a gente entendesse se o filho dela realmente se beneficiaria de uma orientação profissional ou se, na verdade, ele precisava de algum outro tipo de trabalho que pudesse ser feito por outro especialista. E ela disse: não tem interesse na primeira conversa, eu quero saber quanto custa o processo com vocês. E a gente começou a se perguntar: se essa mãe não está interessada em ter uma primeira conversa, se ela não está interessada em saber como a gente trabalha, esse é o tipo de cliente que a gente pode ajudar? É com esse tipo de cliente que a gente quer trabalhar? Então, nós dizemos a ela que nós não podíamos passar o valor sem ter essa primeira conversa, porque a gente não fazia ideia de quanto tempo de ajuda, de qual é o tamanho desse processo que o filho dela precisaria. Então ela disse: tudo bem, esse trabalho não me atende. Eu não sei como ela chegou à conclusão de que o trabalho não atendia a ela, sendo que ela não tinha informação sobre preço, mas sendo que ela também não tinha informação sobre valor. E esse tipo de posicionamento nosso pode soar estranho, mas isso se a gente observar pela ótica comercial do trabalho. Agora, se a gente observar pela ótica ética, pela ótica dos valores, inclusive nós já temos episódios aqui contando quais são os nossos valores, fica claro que o que aquela mulher procurava, nós não tínhamos condições de oferecer, porque não é isso que nós oferecemos. Então, eu sempre dou a recomendação de que você se alinhe com a sua ética profissional, se alinhe com os seus valores,
para entender qual vai ser a melhor dinâmica de você oferecer o seu trabalho para os clientes com os quais você realmente quer trabalhar, nos quais o seu trabalho realmente pode causar impacto, e sempre busque pensar qual é a melhor dinâmica para mim, para que eu consiga transformar essa perspectiva de preço em valor. Porque o cliente pode chegar perguntando sobre preço, mas ele tem que sair sabendo sobre valor. Se você tem interesse em saber mais sobre as nossas estratégias de aquisição de clientes, eu recomendo muito que você nos acompanhe na nossa plataforma gratuita para orientadores profissionais. Além de ser gratuita, semanalmente nós compartilhamos por lá os assuntos que estamos estudando e os próximos treinamentos do Instituto VI. Basta você acessar a descrição de qualquer um desses episódios do podcast, que você vai ver o link para acessar a nossa plataforma, se cadastrar e poder receber todos os nossos conteúdos gratuitos. Além disso, não perde os próximos episódios aqui no podcast, né? Então vai nessa plataforma em que você está nos ouvindo e clique para seguir esse nosso canal. Te vejo no próximo episódio. Até breve!